Eu li Boa Noite Pum Pum, ou eu acho que é assim que se pronuncia. Enfim, eu li um mangá totalmente diferente de mangás que eu leio. Como vocês podem ver, tem muitos mangás que eu mostrei no canal que eu nunca conheci na minha vida, nunca ouvi falar, mas que eu li pra entender melhor o que eu achei da obra. E sim, esse mangá é emprestado também do editor. E assim, eu não sei como eu posso explicar, porque eu não sei se eu entendi o que essa história quis dizer e o que significa, e como pode ver, ela é uma obra famosa. Eu já vi muito essa capa desse mangá. Eu já, vários lugares onde eu ia, livraria, sempre vi essa capa. E pra mim era um livro. Mas depois que eu fui saber que isso aqui é um mangá. Sim, pra quem não conhece e achou que isso é um livro, não é um livro, é um mangá. Como vocês podem ver aqui. Porque é bem simples, né? É muito capa, assim, que lembra muito um livro. E assim, Boa Noite Pum Pum é um título, assim, tanto curioso pra mim. Não sei por que se chama Boa Noite Pum Pum. E quem é Pum Pum? No caso, esse bicho aqui que pra mim achava que era a história de um pinguim, que pra mim isso aqui parece um pinguim ou uma pomba. Meu ponto de vista pra mangás é muito engraçado, é muito criativo, né? E assim, a história, assim, eu acho que eu já tenho idade suficiente pra começar a ler uma história um pouco mais, assim, adulto. Isso aqui é um mangá adulto, né? Mais pra público adulto. E assim, eu já vi de tudo, já vi animes muito estranhos, já vi muitas obras que quebram a quarta parede. Então, pra mim, não seria diferente se eu lesse isso aqui. E assim, pra quem é um pouco sensível, isso aqui é um pouco, eu diria que, pelo até onde eu entendi, ele é um pouco pesado em algumas partes, em alguns aspectos. Porque aqui, o que eu entendi dessa história? No começo, o Pum Pum pra mim seria um pombo, um bicho, mas como você pode ver, tem personagens aqui que são crianças, tá? Começando que eles são crianças aqui. Aí o Pum Pum é representado por essa criatura e todos veem ele como se fosse uma criança. Eu diria que todos que olham pra ele, e eu comecei a criar um monte de teoria, olham pra ele como se fosse qualquer uma criança normal, assim como um menino, né? Que assim, aqui ele não é um menino jovem, assim, 17, 18 anos, aqui eu diria que eles deveriam ter uma idade, assim, infantil, assim, de 12, 11 anos aqui. E assim, o Pum Pum, ele tá ali no momento em que ele tá crescendo, né? Ele tá conhecendo muitas coisas. Ele tem uma mente um pouco infantil, né? Ele é uma criança. Só que assim, ele tem umas ideias um tanto um pouco estranhas, porque ele acredita em um tal de Deus. E eu não sei o que é esse Deus que ele conversa ali. Bom, é meio complexo de entender. Ele fica tentando encontrar o objetivo de vida aí, né? E assim, ele tá num momento de conhecimento. E uma coisa que ele sonha é poder criar um novo mundo ali, no caso, viajar no espaço e fazer com que a população viva de uma forma um pouco mais saudável, ou algo assim do tipo, pelo que eu entendi. Porque assim, tem um trabalho da escola onde tem aquele momento, o que você quer ser quando crescer, o que você quer fazer da sua vida. E o que fez com que ele tivesse essa curiosidade de viajar às estrelas foi quando o pai dele entregou um telescópio aqui e ele começou a pensar, né, que podia ver mundos diferentes, né, através das estrelas, conhecer planetas novos, porque tem uma garota que ele gosta. E essa garota, ela só quer o bem da humanidade. Então, pra isso, ele tenta meio que fazer com que agrade ela, né? Então, ele faz de tudo, né, pra agradar essa garota e tudo mais. E ele anda sempre com os meninos, né, que com certeza é coleguinha deles, amigo deles, só que eles são bem safados, né? Eles veem umas coisas um pouco sus. E isso fica na cabeça dele, porque os meninos começam a mostrar coisas um pouco adultas. E pra uma criança da idade dele, isso quebra muito, mexe muito com a mente dele, começa a pensar em muitas besteiras, até mesmo o futuro que ele quer com essa menina, né? Que é a garota que ele é apaixonada. Só que tem momento da vida dele ali que acontece ali uma briga entre família, né? No caso da família dele, os pais dele, que fica, ele acaba indo morar com o seu tio, né? O tio dele aqui. E só que tem um momento que a mãe dele tá no hospital, né? Que acontece um lance entre família, uma briga ali entre os pais dele. E ela acaba, eu acho que se machucando, eu não sei o que acontece. Eu sei que ela vai pro hospital, se não me engano aqui. E
a menina acaba começando a gostar dele, e ele dela, obviamente já gostando dela. Ela começa a pegar apego a ele, tipo, ela começa a curtir mais o Pum-Pum. E ela começa a dizer algumas coisas, onde que se ele não fizer aquilo, ela vai matar ele. Tipo, se ele trair ela de alguma forma, ela mataria ele. Então isso ficou muito na cabeça dele. E por ser uma criança, muitas coisas que acontecem, que fica nas memórias dele, então ele começa a imaginar muita coisa. E com o tempo ele vai crescer de uma forma assim, a mente dele vai se tornando mais adulta, assim, e começa a ter muitas preocupações. Então, assim, entra em termos um pouco sensível essa história. Isso aqui, tipo, para algumas pessoas eu já aviso que a história é bem profunda. O lance do negócio é um pouco tenso. Então, se vocês querem ler, vocês têm a opção de também ler na internet, procurar ler na internet, porque eu não vou contar tudo aqui, porque é um negócio assim que é tenso. E assim, eu não senti nada nessa questão e eu não quero contar aqui sobre um pouco dessa história, então eu vou deixar para que vocês achem um jeito de ler aí, ou peguem emprestado de alguém que tiver. Se vocês estiverem curiosos para ver, vão lá, pesquisem sobre a história, porque o que eu achei dela, se é boa ou ruim, assim, eu gostei, porque, assim, eu nunca vi um mangá adulto, assim, né, com um termo um pouco diferente. Por mais que eu fique um pouco confusa de entender o universo do Pum-Pum, que é o Pum-Pum, por que ele é representado dessa maneira. Tirando essas teorias da minha cabeça sobre o que é esse mangá, como, né, como funciona o universo dele, eu curti sim, eu gostei, achei interessante. E vale a pena vocês começarem a ler, se quiserem começar um mangá mais adulto. Acho que esse aqui é uma boa opção de vocês começarem lendo algo mais para sua idade, né, que já quer ler algo um pouco mais sério. Então, vale a pena. Então é isso. Não deixe de inscrever e deixar o like e falou!